Casais. Há uma necessidade de formação de casais no BBB? Para quem não entendeu esse vídeo de hoje, vamos te explicar no resumo o que foi que aconteceu. Ontem, na festa do líder, e sempre na festa do líder acontece essas coisas, a Slo beijou o Lucas, que também estava lá tendo um trelelê com a Natália. E claro que rolou bastante confusão depois disso. O fato é, os dois se beijaram ali. Quem estava acompanhando viu que a Natália ficou muito desconcertada com esse beijo. Primeiro porque estava muito claro que quem queria beijar o Lucas era a Natália. Isso desde o primeiro dia do BBB. Porra, não é certo, tá uns 2, 3 dias se ensaboando. Ah, falo mesmo. Não é mentira? Desde aquele primeiro dia, ela já tinha deixado mais ou menos claro que ela queria beijar o Lucas. Ela já tinha mais ou menos deixado claro que ela estava afim do Lucas. E o Lucas, por mais que já tivesse visto isso, que tivesse notado isso nela, simplesmente optou por ignorar. Talvez porque, isso pode suscitar uma discussão lá na frente por ela ser uma mulher negra. Ou então, porque talvez ele não tivesse tão interessado assim nela, como a Eslovênia já estava interessada nele. A Eslovênia deu Quem assistiu os primeiros episódios percebeu que a Eslovênia deu um olhar assim bem forte para ele logo quando ele entrou na casa. Então é muito provável que sim, ele tivesse mais afim da Eslovênia do que da Natália. A Natália suscita essa questão, que pode ter sido pelo fato dela ser uma mulher negra e ele ter rechaçado ela por esse motivo. E isso foi levado ao ar na discussão que eles tiveram logo depois. Quem estava vendo no 24 Horas viu que ela meio que perdeu a linha logo depois que aconteceu esse beijo entre os dois. Ela não gostou de ter visto aquela cena, inclusive ela mesma saiu, ela deu entretenimento, ela gerou conteúdo. Se ela não tivesse gerado conteúdo, a gente não estava fazendo sequer um vídeo sobre isso hoje. Mas ela gerou o conteúdo, ela fez um conteúdo, mostrou que ela ficou incomodada com aquela situação, bastante incomodada, diga-se de passagem. E no final, ela levantou essa questão de que as mulheres negras sentem mais dificuldade na hora dessa paquera, na hora de se aproximar de alguém, por causa do preconceito que existe. Muitas vezes elas se sentem usadas pelos homens, que às vezes elas se sentem usadas pelos homens como objeto de desejo, mas não para algo mais sério, como um namoro, como um casamento e tudo. Ela suscitou essas questões, ela levantou essas questões e ela está mais do que certa em fazer isso. Ela tinha que levantar mesmo essas questões, ela tinha que falar sobre essas questões no BBB. Talvez isso renda uma discussão hoje muito grande, não só por causa do episódio de hoje, mas os próximos episódios. Talvez isso gere uma grande discussão, talvez as pessoas reflitam bastante sobre essas questões que ela pontuou, que sim, são verdade, e ela traz isso para a televisão de uma forma bastante contundente. Agora, a outra questão que fica, e essa não tem necessariamente a ver com eles lá dentro, mas com a gente aqui fora que está assistindo, é essa necessidade do público, e é uma necessidade que o público exige, de ter casal, de formar casais dentro do BBB. A gente já entendeu uma coisa, o BBB ele é um reality show, ele é um programa para mostrar as reações das pessoas, pelo menos as reações das pessoas confinadas naquele ambiente, e que essas reações sejam pelo menos genuínas, sejam reações normais que as pessoas teriam, por mais que elas saibam que elas sejam filmadas, por mais que elas saibam que elas estão ali servindo a um programa de televisão, eles esperam que as reações que elas tenham ali dentro daquele espaço sejam genuínas, sejam reações, sim, que uma pessoa comum teria. Então, o reality show ele tem muito desse aspecto.
Quando há essa quase que exigência do público da formação de casais, há também aquela coisa que a Globo gosta muito de fazer nos reality shows, a forma como eles editam, inclusive, que é uma novelização. Novelização é justamente essa tentativa de transformar um reality show, um programa que não tem muito a ver com novela, em algo bastante semelhante a uma novela, com vilões, mocinhos e um conflito no meio de tudo isso. Que é o que basicamente eu acredito, tá? Porque eu não vi a edição que a Globo está fazendo e este vídeo está indo ao ar antes da edição da TV Globo. Então não me culpem aqui, não precisa... vocês não precisam ficar me cobrando por causa disso. Mas a Globo com certeza vai usar isso para dar uma dramatizada nas coisas. E dramatizar não entenda no sentido negativo, não. No sentido positivo mesmo, dela tentar novelizar, dela tentar transformar isso numa novela. O BBB às vezes é editado para parecer uma novela. É editado especialmente a questão dos conflitos. Quando há bastante conflitos entre eles, isso é pensado para ser dessa maneira. É pensado para ser explorado desse jeito. A edição explora muito esses conflitos. E quando tem um romance e um vilão, eles adoram, porque dá para fazer inúmeras possibilidades. Só que o BBB ele continua sendo um reality show. E por mais que a gente saiba que existem alguns desses conflitos na vida real, eles são algo bastante raros. A gente sabe que a vida real, às vezes, ela não imita a arte. E a arte não imita a vida real. A gente sabe, a gente vê isso acontecendo muito. Mas não deixa de ser interessante de notar como eles querem atender ao anseio do público de se formar um casal dentro do BBB para explorar isso ao máximo, quando que as últimas edições do BBB isso não existiu. Uma coisa é você pegar alguém ali, você tá no meio da festa, você beijar e tudo, porque isso acontece nas festas da vida real. Você vai, você encontra alguém, dá aquela vontade de beijar, você beija. Isso acontece na vida real. E as festas do BBB, elas não são diferentes disso. Elas não têm por que ser diferentes disso. Então, assim, até aí é normal. Isso não significa que você vai ter que namorar a pessoa com quem você beijou. Acontece que o Lucas meio que deixou no ar ali essa possibilidade dele e a Eslovênia de formarem um casalzinho dentro do BBB. A Bárbara, inclusive, já deixou claro que se ela pegar o líder, ela não vai levar o Lucas para o VIP dela. E a Eslovênia disse que ela tem que tratar a Slo como a Slo e o Lucas como o Lucas, não como se eles fossem um casal. Você já vê que todas essas discussões começam a aparecer exatamente para tentar atender aos anseios que o público tem de se formar um casal dentro de um reality show. Não estou dizendo que isso não seja possível, não estou dizendo que é uma coisa proibida, algo que não vai rolar, porque já aconteceu, vários ex-BBBs, inclusive, se conheceram, se casaram, tiveram filhos, formaram a família depois que participaram do programa. Não é essa a questão. A questão é que há um anseio, assim, às vezes até exagerado do público em formar casais, em formar um casalzinho ali, para que esse casalzinho se torne meio que o protagonista daquela edição do programa. A Globo adora, porque eles podem editar isso, transformar numa novela, mostrar os conflitos entre eles e como isso atrapalha ou não o jogo. Digamos que é o plus da edição. Porque todo reality show ele vai explorar essa questão do conflito. É normal que explore. Todo jogo tem conflito. Não existe jogo sem conflito. E não existe conflito sem jogo. Tudo tem a ver com conflitos. Quando você tem um casal no meio, você meio que noveliza a situação. E é o que eu já venho falando desde o começo desse vídeo. A Globo estava doida para atender ao anseio do público para ter um casal, para eles conseguirem explorar essas histórias. Agora, se isso vai durar ou não, a gente vai ter que ver se os dois vão manter isso. Porque
O Lucas também já deixou bastante claro que talvez a Eslovênia não seja um caso para namoro. Talvez seja só aquele beijo que eles deram ali e pronto. Não estou dizendo que esteja certo ou esteja errado. Namoro de reality show dura o tempo que o reality show está no ar, né? Não dura mais do que isso. Agora, é um plus, porque as últimas 2 edições do BBB, o 20 e o 21, não tiveram casais, não tiveram a formação de casais, eles tiveram sim a formação de grupos por afinidade, tiveram assim a junção das pessoas pela afinidade. No BBB 21, por exemplo, Caio e o Rodolfo, muita gente brincou que eles eram o casal gay da edição, porque os dois estavam sempre juntos, mas não dá para negar que havia uma afinidade muito forte entre eles. Havia aquela junção dos dois, os dois sempre jogavam juntos, os dois sempre pensavam nas coisas juntos, os dois sempre estavam discutindo as estratégias deles juntos. Isso meio que funcionou nessa questão da novelização. Só que a Globo não explorou tanto isso no BBB 21. Agora, no BBB 22, no marasmo que esse programa está, a Natália finalmente conseguiu dar o entretenimento pra gente ao expor essa situação, ao trazer isso à tona. Ela veio para mostrar que talvez os anseios do público não seja aquilo que corresponda à realidade que eles estão vivendo ali dentro daquela casa. O que vai ser disso? A gente precisa observar, a gente precisa olhar. Agora, se perguntarem se os dois vão ter uma vida longa como casal, dentro do próprio BBB, a minha resposta provavelmente vai ser que não. Que provavelmente eles não vão durar muito tempo ali, porque, querendo ou não, uma hora o jogo fala mais alto. Uma hora aquela vontadezinha de ganhar R$1,5 milhão fala mais alto. Uma hora isso vai começar a cobrar deles. E uma hora isso vai se mostrar muito mais forte do que qualquer proximidade romântica ou amorosa que eles possam ter dentro do programa. Se você chegou até esse ponto do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo, e de deixar o like de vocês, porque isso ajuda muito o YouTube a espalhar este vídeo e o nosso canal, o Faropop, para mais pessoas. E assim mais pessoas podem chegar, se inscrever e fazerem parte da nossa comunidade de popsters. Eu vou deixar aí do lado mais outros 2 vídeos falando do BBB, dessa nossa cobertura que a gente está fazendo aqui no Faropop. A gente não está fazendo aquela coisa minuto a minuto como vários sites e portais estão fazendo. Eu já expliquei isso para vocês. A gente está fazendo essas crônicas e reflexões do que está rolando no BBB. Uma delas, exatamente essa necessidade de se formar casais. A gente se vê nesses vídeos aí ou em qualquer outro vídeo aqui do Faropop. Tchau!